Obrigado. Ah, Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui na nossa disciplina LIAD 402, Técnicas de Programação. Vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje, na verdade, ela vai servir como um resumão de tudo que vocês viram já até essa segunda semana. Hoje já se inicia a terceira semana, né? Bom, aí eu vou analisar alguns pontos do material que foi proposto na nossa disciplina e, no geral, o ideal é que a gente esteja aqui conversando, tirando dúvidas, vendo como que a gente pode melhorar nossa disciplina. Então, vamos iniciar aqui. Bom, nesse primeiro momento, a gente vai dar o foco no conteúdo da primeira semana, que foi a parte de tipos de dados, né? Então, o que seria os tipos de dados ou o tipo de dados abstratos, né? Bom, abstrato significa esquecida a forma de implementar. Um TAD é descrito pela finalidade do tipo e suas operações e não pela forma como está implementado. Cria um tipo abstrato, podemos esconder a estratégia de implementação. Bom, quando a gente ler esse terceiro ponto aqui que a gente vê, a gente lembra logo dos exercícios que a gente fez, né? Lá no exercício, basicamente, vocês dividiam alguma das questões em três partes. Vocês tinham dois códigos em .c, a extensão .c, e um outro código com a extensão .h, onde nessa extensão .h vocês colocavam algumas variáveis e, principalmente, a prototipação, ou seja, a declaração das funções que poderiam ser utilizadas no arquivo main.c de vocês. Bem, quem usa o tipo abstrato não precisa conhecer a forma como ela é implementada. Isso facilita a manutenção e o reuso de códigos. Não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com alguma biblioteca de programação, mas, no geral, o que costuma ocorrer em bibliotecas de programação é que você não vai ter acesso direto ao código de, por exemplo, uma função de ordenação, como, por exemplo, um ponto sort ou um ponto ordenar, mas você vai saber que aquela função existe porque, assim como vocês fizeram nas atividades de vocês, vai ter um arquivo onde vai conter essa declaração e o significado dessa função. Então, isso é muito importante porque isso facilita na manutenção, até mesmo no reuso de código. Imagine, por exemplo, que mais adiante vocês tenham que fazer um trabalho em equipe e vocês tenham que fazer algum tipo de estrutura de dados para organizar alguns dados, para criar políticas de acesso a esses dados, e uma pessoa fez funções de inserção, de remoção, e a outra fez uma função de atualização ou de pesquisa. Você não precisa, para complementar o seu trabalho, entender o código que seu amigo fez, você simplesmente pode utilizar aquela função que ele codificou, que você vai encontrar em um determinado arquivo. Então, isso facilita muito no momento de desenvolvimento do código. Bom, então, basicamente, a estrutura que a gente tem é bem similar a essa da imagem. Nós temos um código, onde, nós, então, efetuamos, como consta aqui, nós temos o include stdio. No caso de vocês, por exemplo, lá na atividade da conta bancária, foi include, com aspas duplas, conta bancária.h, onde vocês estavam fazendo a referência a uma biblioteca local, e dentro daquela biblioteca continham funções que vocês estariam utilizando no arquivo principal de vocês. Bom, falando um pouquinho aí sobre isso tudo, antes da gente iniciar a parte de discutir alguns códigos, alguns exemplos de programas em C, vale a pena a gente recapitular alguns conceitos, né, da linguagem de programação C. E, nesse caso, o conceito que a gente vai estar falando aqui são, por exemplo, que variáveis são espaços de memórias reservadas que guardam valores durante a execução de um programa. Todas as variáveis em C devem ser declaradas antes de serem utilizadas. Uma declaração de variável ela consiste basicamente nessa forma como a gente vê aqui. Nós vamos ter um tipo da variável, aí nós podemos ter a lista de variáveis, que pode conter um ou mais variáveis, e, no final, nós vamos ter um identificador do término da declaração desta variável, que é o ponto e vírgula. Então, dessa forma, exemplificando, vamos criar uma variável do tipo inteiro em C. Nós teríamos, então, int, onde int é o tipo da variável, num, onde num é o nome da variável, e, finalmente, então, nós finalizamos a declaração dessa variável.
Bom, com relação aos tipos de variáveis que nós podemos ter em C, alguns tipos simples, basicamente, nós temos aqui o char, int, float, double, void, que são esses 5 tipos básicos, e aqui nós temos o tamanho deles em bits, em bytes, e a escala que cada um deles podem representar. Vale ressaltar que, nesse caso aqui, a quantidade de bytes ela pode ser influenciada pela arquitetura do seu computador. Então, como vocês já viram em alguma outra disciplina, existem computadores com arquitetura de 32 bits, arquitetura de 64 bits. Então, esse número de bits, aí, de bytes, na arquitetura de 64 bits, ela vai ter um valor maior. Professor, então, por que é interessante ou importante entender essa quantidade de bytes? Principalmente na linguagem C, que ela é uma linguagem de alto nível, mas que manipula estruturas de bem baixo nível, como, por exemplo, em um vetor, é possível você manipular a quantidade de bytes ou utilizando um ponteiro, que endereços de memória você vai estar manipulando. E, muitas vezes, para acessar esses determinados valores para um tipo de variável, você precisa conhecer a quantidade de bytes dessa variável. Bom, nós temos uma exceção com relação ao que foi relatado anteriormente, que é o void. Os tipos de dados podem ter vários modificadores que podem precedê-los, exceto o void, né? Esses modificadores seriam modificadores com relação ao sinal do tipo da variável. Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, o signed, unsigned, long e short, onde, basicamente, eles vão definir os intervalos de valores que essas variáveis podem obter. Bom, com relação ao nome das variáveis, isso é mais para quem, de repente, não teve nenhum contato com a programação, com a escrita de programas em C, mas, bom, no geral, o nome de uma variável ela pode ser uma letra, até palavras de, vamos supor, de 32 caracteres. Obrigatoriamente deve começar com uma letra ou com um underscore, o tracinho. O restante pode ser letras de A a Z, maiúsculo, minúsculos, números e o underscore. Então, aqui nós temos alguns exemplos de variáveis. É importante conhecer para que a gente não possa estar, durante a codificação do nosso programa, efetuando uma codificação ilegal, ou seja, assumindo palavras reservadas ou até mesmo a utilização de caracteres especiais. Quando a gente está falando de caracteres especiais, estou falando de, por exemplo, símbolos de operações aritméticas e até mesmo um arroba qualquer. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de variáveis válidas em C, mas, bom, temos alguns cuidados, né? O nome de uma variável não pode ser igual ao de uma palavra reservada, então eu não posso criar uma variável, por exemplo, com o nome int, porque int já é uma palavra reservada para o tipo inteiro. O nome de uma variável não pode ser igual ao de uma função declarada pelo programador ou pelas bibliotecas em C. Exemplos claros disso, nós não podemos criar uma variável com o nome printf, porque a função printf ela faz o quê, pessoal? Função scanf. Pois é, justamente. Então, elas têm funções específicas que recebem como entrada um determinado valor e geram algo como saída. Então, já são palavras que estão reservadas, que não podem ser utilizadas como nome de variáveis. Bom, aqui a gente tem um exemplo de código simples em C. Basicamente, aqui nós temos a inserção aqui da biblioteca stdio.h, que é uma biblioteca responsável por funções básicas de entradas e saídas de dados. Então, aqui nós temos a declaração de uma variável denominada de num, que vai ser uma variável do tipo inteiro. Em seguida, nós temos essa variável recebendo o valor de número 10, respectivamente relacionado à declaração ao inteiro. Em seguida, então, nós efetuamos a impressão dessa variável. Nós temos aqui um printf, porcentagem D, dado que a impressão será um inteiro, e, em seguida, a variável. E, dessa forma, nós temos um exemplo simples da utilização de variáveis do programa. Bom, digamos assim, essa foi a parte mais introdutória, foram alguns aspectos da documentação que foi repassada no ambiente. Antes da gente iniciar aqui sobre
alguns exercícios, até mesmo os exercícios que eu coloquei aqui foram exercícios da lista, então dá para a gente estar tirando algumas dúvidas. Agora, claro, questões que exigiam uma grande quantidade de código, eu não vou colocar aqui, senão a gente vai passar horas e horas discutindo o código. Não é bem esse o objetivo da disciplina, mas sim que vocês capturem os conceitos e tenham capacidades de implementar estes conceitos. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre tipo abstrato de dados, como implementá-lo? Não sei se o pessoal já de outros polos estão nos ouvindo, mas caso esteja nos ouvindo, também se tiver alguma pergunta, por favor, nos enviar, que a gente possa estar tentando responder e estar tentando dialogar sobre o assunto da disciplina. Qualquer coisa, pessoal, é só avisar. Mas, bem, então vamos continuar aqui com a nossa aula. Vamos resolver alguns exercícios que eu selecionei lá da nossa lista. Bom, a primeira questão, creio eu, da lista. Então, nós temos, defina a abstração de dados. Alguém aqui presente gostaria de fazer essa definição? Suas próprias palavras, não precisa ser todo aquele texto formal que está nas apostilas. Algo mais informal mesmo. Alguém? Se prontifica aí, pessoal. Levanta a mão aí, faz uma definição rápida. Eu fiz assim, professor, representação conceitual dos dados, de modo a se implementar algoritmos que possibilitem a solução mais prática dos problemas apresentados. É uma possível solução. Mais alguém? Todos? Isso mesmo. Perfeito, uma resposta complementa a outra. Mas, bom, vamos ver a parte mais conceitual que consta na apostila, né? O que consta lá na apostila é basicamente o que vocês falaram, mas é o ato de representar conceitualmente os dados do mundo real no mundo computacional. Assim, as formas inseridas no computador consistem em um conjunto cuidadoso selecionado de dados do objeto real. Como a seleção entre certas informações do mundo real são desprezadas por serem inexpressíveis para a solução do problema. Desta forma, abstrair pode ser entendido como uma simplificação dos dados. Ok? Isso fica bem, digamos assim, dá para a gente exercitar bem essa ideia quando a gente pensa lá no exercício da conta bancária. Quando você fala, eu vou criar um programa para representar ou para realizar operações de uma conta bancária, vocês definiram, por exemplo, alguns, digamos assim, valores, que a gente pode chamar de atributos, que existem em uma conta bancária, como, por exemplo, um código para identificar aquela conta bancária, valor que pode existir naquela conta, e assim sucessivamente, a fim de representar um determinado problema computacional. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre essa questão? Pessoal dos polos também, se tiver alguma dúvida, por favor, avisar. Bom, continuando. Essa aqui eu acredito que é facinho, né? Essa aí é mais para vocês estarem atentos, mas vamos lá. Escolha a opção que inclui somente nomes válidos para as variáveis na linguagem de programação C. Alguém chuta um palpite? Alguém acerta um palpite, na verdade, né? B, mais alguém? Chutamos A. Alguém sabe... Vamos lá, com base na resposta da nossa amiga, ela disse que era A. Alguém sabe me dizer o porquê não é a opção A? Isso. Nós temos alguns problemas aqui na opção A. O primeiro deles, nós temos aqui o if. Né? O if é uma palavra reservada para representar a estrutura condicional se. E depois nós ainda temos uma terceira variável aqui, que tem uma operação aritmética. Então, lá no programa em C, por exemplo, ele ia tentar fazer variável A vezes variável B, underline 2. Possivelmente isso daria erro, porque talvez a variável A ou a variável B, underline 2, underscore 2, não existiriam nesse programa. Bom, mais alguma opção? Bom, então, com isso, a gente chega à conclusão, realmente, que a opção mais coerente com a pergunta seria a opção B. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre declaração de variáveis? Qual é o tamanho mínimo que eu posso declarar uma variável? O tamanho mínimo do nome de uma variável. Isso. 1, né? Perfeito. Tamanho máximo? 32. Ok. Dúvidas, pessoal?
Não, né? Então, vamos prosseguir. Bom, eu acredito que a partir daqui foi que começou a gerar algumas dúvidas, né? Bom, essa primeira lista de exercício ela foi mais para vocês estarem praticando alguns conceitos que eles vão ser bem necessários durante a disciplina. Mais adiante na disciplina, vocês vão estar estudando, acredito que já nessa terceira semana, vocês já devem estar começando com fila, listas. Então, a gente vai estar vendo aí listas, fila, pilha, árvore binária, nós vamos estar vendo hash. Tudo isso são estruturas de dados, onde o que seria uma estrutura de dados? Alguém poderia me responder o que seria uma estrutura de dados, pessoal? Para que serve uma estrutura de dados? É para complicar, professor, o meu curso. Também acho, mas ela tem outro significado. Bom, pessoal, a estrutura de dados ela nada mais, nada menos é do que uma forma de organização dos dados. Assim como no mundo real a gente cria políticas de acesso a um determinado ambiente ou a um determinado recurso, assim também na computação existem políticas de manipulação de recursos. Um exemplo básico e simples que todo mundo dá. Por exemplo, em uma fila de banco, o último da fila é o primeiro a ser atendido? Não, né? Se acontecer isso, muita gente vai ficar braba na fila do banco. Então, a mesma coisa também acontece em programação. Vai existir uma estrutura específica que vai similar esta mesma política de acesso, ou seja, o primeiro a entrar será o primeiro a ser atendido, e assim sucessivamente. Aí, claro, nós vamos ver que essas estruturas elas existem de diferentes formas, porque, assim como elas existem diferentes políticas, também elas têm as suas vantagens e desvantagens em relação às suas aplicações. Mas, bom, então, uma das coisas que vai ser bem utilizadas em programas para a construção de estrutura de dados é o famoso struct lá do C. Então, nós temos esse programa aqui que faz exercitar esse tipo de comportamento no nosso programa. Então, bom, aqui nós temos, escreva um programa em C para definir e declarar o registro cuja representação gráfica é dada a seguir. Então, basicamente, aqui nós temos aqui esse registro, né? Reg, e dentro desse nosso registro aí, nós vamos ter o nome, que vai ser um literal. Nesse caso aqui, como é que a gente pode representar um literal ou uma string em C, pessoal? Como? Ok, mas no caso do char, ele não vai receber apenas um único caractere? Ok, perfeito, é uma forma de representar. Mais alguém, pessoal? Se os senhores já fecharam a segunda unidade lá do livro, acredito que os senhores viram que uma outra forma de representar também é utilizando ponteiros. Ok? Em seguida, aqui nós temos salário, que vai ser um valor numérico. Nesse caso, os senhores poderiam ter usado até mesmo um inteiro, float, double. Nós temos aqui um numérico, int, de idade. E, em seguida, aqui nós temos sexo, que no caso seria lógico. Mas, bem, como lá em C a gente não tem uma variável para o tipo true ou false, a gente poderia simular isso utilizando até mesmo um inteiro. No caso, 1 verdadeiro, 0 falso. Então, bom, quantas pessoas conseguiram fazer essa questão? Todo mundo conseguiu? 1, 2, conseguiste fazer? Perfeito. Qual foi a principal dificuldade de vocês em realizar essa questão? Ok, mas você conseguiu identificar o erro? Eu consegui fazer assim, pesquisando, eu achei assim, struct, DNA, né, ponto vírgula, aí embaixo eu fiz o comentário, registro, x do tipo DNA. Aí ele funcionou. Perfeito, ok. Então, ótimo. Mas vamos ver aqui uma possível solução, então, para essa atividade. Bom, que eu dividi basicamente em duas partes, mas isso poderia ser feito em um único código, que nós poderíamos, por exemplo, defini-lo como mainReg.c, ou algo do gênero. Bom, aqui nós temos um include stdio. Professor, por que eu estou usando o include stdio? É sempre necessário utilizar ele num programa? Se você não for fazer nenhuma impressão ou nenhuma leitura de dados de entrada, muito dificilmente você
irá precisar dele. Mas, no nosso caso, nós estamos usando duas funções aqui que elas pertencem a essa biblioteca, que é o printf e o scanf. Bom, então, nós temos aqui struct hash, que é basicamente aquele registro que nós, então, criamos a partir daquele desenhozinho lá, onde nós temos aqui um char, como o nosso amigo falou ali no início, uma possível solução seria criar um vetor de char. Nesse caso aqui, nós criamos um vetor de char de 100 elementos, e então aqui nós criamos as demais variáveis, nós criamos uma função que imprime digite o salário, onde o usuário vai inserir o salário, e em seguida nós então temos a função main que vai fazer a execução dessas funções. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Bom, se o conteúdo da função estiver diferente, não tem problema. Mas, no geral, a organização ela se mantém assim. Não. O nome da função não tem problema, desde que o conteúdo da função, né, no caso das atividades, tenha a mesma lógica. Mas se for um nome diferente ou a forma com que você organizou o código, não tem problema. Desde que, por exemplo, se a gente pedir uma função para calcular a aritmética ou a média, ele retorne a média. Então, estaria certinho. Ok, pessoal? Bom, então, continuando, né? Com relação à conta bancária, algumas pessoas mandaram algumas mensagens com relação a dúvidas sobre a conta bancária. Bom, a conta bancária, basicamente, era para ter... Ela segue mais ou menos esse estilo aqui. Nós temos aqui um código, que é o contabancária.h, onde nele nós vamos estar aí criando uma abstração, criando protótipos de função. No caso, que vamos ter o nosso... Um tipo novo aqui de variável, que a gente definiu como conta bancária, onde vai ter um int aqui, número, e também aqui vai ter uma outra variável relacionada ao saldo. Bom, feito o conta.bancária.h, o outro código que era necessário ser feito era o contabancária.c, onde nele vai conter exatamente aqui o include relacionado ao nosso ponto .h, que é a nossa biblioteca, que nós estamos basicamente criando, e vai ter a regra de negócios, ou seja, o que cada uma daquelas funções que você declarou, elas fazem. E, então, finalmente, nós teríamos aí o main para executar cada uma dessas funções, obedecendo, claro, aquela regrinha que foi colocada lá para calcular, né, o valor do salário em relação ao 13º, entre outros pedidos que foram acrescidos lá na questão. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Muitas. Vamos tentar resolver uma. Pode falar se tiver alguma dúvida. Tá? Assim, uma dica que eu dou para vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas lá no ambiente virtual tem uns links. Como eu pensei que talvez algumas pessoas poderiam ter essa dificuldade em programação em C, eu aconselho fortemente que vocês acessem aqueles links. Aqueles links lá eles apontam para aulas de programação em C mesmo. Eles tomam como base que você nunca viu C, então você vai aprender C ali do zero. Então, às vezes é bom dar uma parada, a gente fica muito tempo sem fazer trabalhar em uma linguagem ou ver várias coisas no curso. A gente pode ter essa certa dificuldade. Então, dá uma passadinha lá nos links, olha, assiste lá os vídeos, que vai ajudar bastante na execução das próximas atividades, ok? No geral, estamos aqui para ajudar. Bom, com isso, basicamente, a gente fecha, né, na primeira semana aí da disciplina. Como eu falei para os senhores, não vimos todo o conteúdo que está lá no livro da disciplina, mas pontuamos alguns tópicos que talvez foram aqueles pontos mais críticos. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à primeira semana, sobre tipos de dados, a gente ainda pode responder, ok, pessoal? Mas tudo tranquilo, né? Não, justamente eu falei, eu vou pontuar algumas. Uhum. Bom, deixa eu abrir aqui e ver o que eu posso comentar com vocês.
Porque eu não sei se vocês já perguntaram de outros alunos, mas, no geral, um conselho que eu dou fortemente é: professor, como é que eu me preparo para a sua prova? Bom, simples, estude a lista. Geralmente, as minhas provas elas não mudam muito em relação à lista. Eu seleciono algumas questões lá interessantes e elas vão estar na prova de vocês. Uhum. A gente até faz, mas não sabe até quanto está atingindo as expectativas. Aí chega a época da prova. Entendi. Então, vou fazer assim. Como algumas atividades que vocês já concluíram, elas não vão poder mais ser alteradas, ou seja, ninguém vai poder mais reenviar nenhuma atividade, porque o prazo já se esgotou, eu vou fazer assim. Eu vou tentar selecionar alguma dessas questões que são aquelas mais críticas, vou gerar um PDF e vou postar como gabarito lá no ambiente, que aí, pelo menos vocês têm uma noção assim de como mais ou menos resolver a questão. Vale dizer, tá, pessoal, que a resposta que de repente pode estar no PDF ou no arquivo que eu posso gerar para vocês, ela não é a única. Algoritmo, programação, sempre tem várias formas de você responder a mesma questão. Opa. Ok. Mais uma dúvida sobre a questão 5, né? Então, bom, nesse momento aqui eu estou abrindo aqui no meu computador, tá, pessoal? Não vai aparecer para vocês, mas, bem, eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa quinta questão. Na quinta questão, basicamente, já tinha uma struct para vocês, né? Que ela possuía dois valores, int left e int right, que é basicamente para representar números reais. Então, em seguida, ele falava assim, ó, onde left e right representa os dígitos posicionados à esquerda e à direita do ponto decimal, respectivamente. Se left for um inteiro negativo, o número real representado será negativo. Aí tem algumas opções que vocês teriam que codificar, né? Criar funções. Escreva uma rotina para inserir o número real e criar uma estrutura representando esse número. Então, basicamente, o que vocês teriam que fazer nessa questão, pessoal? Vocês iam ter que criar uma struct aí, por exemplo, poderia ser real, e nessa estrutura vocês teriam duas variáveis. Uma que representaria os valores à esquerda do ponto e à direita do ponto. Ok? E também aí vocês teriam que criar outras funções, como, por exemplo, escreva uma função que aceite essa estrutura e retorne o número real representado por ela. Então, basicamente, aí seria pegar esses valores, fazer a manipulação, lá, a multiplicação e tudo, e, então, gerar esse número real. Escreva rotinas de add, soma, multiplicação, que aceitem duas dessas estruturas. Então, ou seja, ao invés de, por exemplo, vocês criarem um programa onde tivesse uma variável do tipo double ou float, vocês iam criar uma estrutura para representar essas variáveis. Então, por exemplo, vocês teriam que criar uma estrutura onde, de um lado, seria o valor ao lado esquerdo da vírgula ou do ponto e também o valor do lado direito do ponto. Ok? Entendeu mais ou menos? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos assim, né? 1,2. O problema básico dessa questão é criar um programa ou criar uma estrutura que represente esse valor. Então, como é que eu poderia criar uma estrutura para representar esse valor? Obviamente, eu teria que ter, no mínimo, duas variáveis para representar o 1, depois, vírgula, o valor depois da vírgula. Então, eu teria duas variáveis, onde essas variáveis, por exemplo, elas poderiam ser inteiras. Então, eu teria uma que representasse o 1, depois a outra que representasse após a vírgula, vírgula 2. E, em seguida, seriam simplesmente funções onde eu receberia essa variável, que é minha estrutura, para efetuar operações entre elas. Ok? Eu vou ler como é que está a minha estrutura aqui no meu gabarito. Olha como ela não está difícil. Struct, espaço, eu chamei de real, abri chaves. Dentro das chaves eu declarei int left, ponto e vírgula. Próxima linha, int espaço right, ponto e vírgula. Fecho as chaves, ponto e vírgula. Essa foi minha estrutura. Pronto. A partir daí, então, seria simplesmente você declarar uma variável que utilizasse essa estrutura para efetuar as operações aritméticas. Ok? Agora, tranquilo?
Perfeito. Como? Usei o quê, exatamente? Depois que encerra essas funções, o struct, int, o int, que o senhor falou, aí fechou. Você foi dar outra função. Qual foi? Você queria saber qual foi a função. A próxima função que eu criei foi a cria real, que é justamente o que está sendo pedido aqui no primeiro item da questão. Opa. Tá, pessoal. No momento, eu não vou poder mostrar esse código para vocês, porque justamente essa é uma das questões que é considerada nessa lista um pouco mais difícil. Como existem pessoas que ainda não entregaram essa lista, eu não vou estar mostrando. O que vai acontecer é como eu mencionei agora há pouco para o nosso amigo aqui. Assim que for fechado lá no sistema, ninguém mais for submeter essa questão, aí então sim eu estarei liberando no ambiente, ok? Digamos assim, foi fechado, mas sempre alguém depois, professor, por hora ela está fechada, mas algumas vezes há a possibilidade de abri-las, mas como até agora não surgiu, como eu mencionei, eu vou deixar passar esse tempo, senão vou realmente concretizar o fechamento dela e então vou estar enviando o gabarito para o ambiente, tá? Sim, eu realmente percebi que, como teve esse primeiro atraso na primeira atividade, muitos de vocês iriam solicitar essa prorrogação. Então, basicamente, o que vai acontecer é, de hoje para amanhã, eu vou estar encerrando a submissão das atividades 1, não vai ter mais como submeter, e, então, vou estar estendendo o prazo da segunda lista, talvez até quinta, sexta-feira, no máximo. Só que vale ressaltar que a próxima também vai ficar um pouco mais complicado, está estendendo o prazo, senão daqui a pouco o prazo vai ser estendido depois que a disciplina já tiver acabado ainda. Vai ficar um pouquinho complicado, ok? Mas, bom, então vamos continuar, né? Pessoal, vale ressaltar de novo, todas essas estruturas que eu estou mencionando, eu estou apontando aqui, elas estão presentes lá nos links que eu postei lá no ambiente. Tem alguma videoaula falando sobre alguma coisa que está relacionada a essas estruturas. Então, eu sugiro assim, fortemente, eu sei que às vezes é chato ficar lá, abrir o link, olhar um por um, mas faça assim, em vez de você olhar um por um, olhe aquilo que mais lhe traz dúvida. É struct, então, vou recapitular aqui. Como é que eu declaro uma struct? Como é que eu uso uma struct? Ponteiro. Pô, não sei, não estou bem de ponteiro. O professor colocou um vídeo aqui, vídeo ponteiros. Assista aquele vídeo para reforçar o conhecimento, ok? Mais alguma pergunta por aí? Ok, então vamos continuar. Bom, pessoal, continuando aqui, segunda semana, né? Alocação de memória. Bom, o que seria, então, a alocação de memória? Segundo um autor muito famoso da literatura, de Intel, ele declara o seguinte: a alocação de memória consiste em um processo no qual o sistema operacional fornece a memória solicitada ao programa, para que ele seja executado ou carregado no computador. Como vocês já viram, possivelmente, em outras disciplinas, toda vez que você declara uma variável em um programa e que aquela variável ela é utilizada pelo seu programa, aquela variável nada mais, nada menos é do que um endereço de memória que o seu programa alocou no seu computador. Então, logo, toda vez que você declara uma variável, você está reservando um endereço de memória no seu computador, onde aquele endereço de memória vai conter um respectivo valor. Bom, o sistema operacional, então, ele reserva 3 tipos, basicamente, de espaços, que são o espaço de dados. Neste espaço podem ser armazenadas variáveis definidas como os globais e estáticas. Nós, então, temos o heap. Esta área se destina às variáveis alocadas de forma dinâmica. E nós também temos a pilha. Ela é destinada às variáveis alto, ou também chamada de variáveis de escopo local, ou simplesmente variáveis locais. Bom, aqui a gente já teve uma pessoa que já pegou que esse slide é a resposta de uma das questões. Isso mesmo.
Então, tanto o RIP quanto a pilha compartilham o mesmo espaço de memória. Pessoal, por que é interessante a gente aprender isso ou a gente saber isso? Bom, isso é interessante porque a gente aprende o que acontece durante a execução do nosso programa. Isso, por exemplo, pode nos tornar programadores mais eficientes, programadores que saibam economizar memória, programadores que saibam lidar com a quantidade de memórias restrita. Por exemplo, nos dias de hoje é comum vocês terem computadores de 4, 8 GB de RAM. Então, muitas vezes, a gente programa e a gente não vai dando muito bola para a memória. Dá para ir usando, tem muita coisa aberta, mas dá para ir usando e tudo. Contudo, existem alguns sistemas que eles são considerados sistemas críticos, onde a quantidade de memória é muito pequena. Por exemplo, se vocês forem parar para prestar atenção, um ar-condicionado desse, um split de A dessa, ela pode ter um sistema computacional onde dentro dela tem uma memória. Aí eu pergunto de vocês, o que vale a pena? Eu colocar uma memória de 8 GB, aí, que deve estar em torno de uns R$200, ou eu colocar uma memória de 3 KB, que deve estar uns 50 centavos? Colocar uma memória pequena, correto? Contudo, se eu coloco uma memória pequena, eu tenho restrições da minha memória. Logo, eu tenho que saber manipular corretamente essa memória. Bom, com relação à alocação da memória, ela pode ser feita de duas formas. A alocação estática é aquela que reserva ou aloca todo o espaço de memória a ser utilizado no início da execução do programa ou módulo, e não no decorrer da execução. Bom, exemplificando, seria basicamente isso aqui. Quando a gente, por exemplo, declara uma variável do tipo char, e, então, uma variável um vetor de inteiros de 10 elementos. Basicamente, o que acontece nesse tipo de declaração aqui embaixo, pessoal, é o seguinte. O int ocupa 4 bytes da memória, portanto, 4 vezes 10, nós estamos ocupando 40 bytes da memória. Ok? Essa é a alocação estática. Então, ou seja, quando eu aloquei aquele tamanho de endereço de memória, aquele endereço de memória vai estar reservado para a utilização do meu programa. Contudo, muitas vezes isso não é eficiente, porque você muitas vezes precisa de um tamanho, só que esse tamanho pode não ser totalmente utilizado. Então, você está utilizando, digamos, memória a mais do que devia. E uma solução é a alocação dinâmica. Nesta alocação, o espaço de memória a ser utilizado para armazenar os elementos pode ser alocado no decorrer da execução de um programa ou módulo, quando for efetivamente necessário. Para poder gerenciar os blocos que estão dispersos ou espalhados na memória, devemos usar as variáveis do tipo ponteiro, que são indicadores de endereço de memória. Isso é uma coisa bem interessante a gente ter. Ponteiro é um tipo de variável bem diferente. Geralmente, por exemplo, quando a gente tem um inteiro, a gente faz int a, recebe, por exemplo, 10. Então, aquela variável está recebendo um valor. Já quando pensamos em ponteiro, não devemos pensar assim. Ponteiro ele vai sempre receber, no geral, ele recebe um endereço de memória como valor. Então, ou seja, um ponteiro vai receber um endereço de memória, onde dentro daquele endereço de memória existe, então, um valor. Ponteiro, por uma analogia simples, seria que nem um copo descartável. Aqui é meu ponteiro. Dentro desse copo descartável, eu posso colocar água, eu posso colocar areia, posso colocar meu apontador, posso colocar várias outras coisas, correto? Então, é mais ou menos assim a analogia com o funcionamento de ponteiros. Bom, como? Ok. Bom, no padrão NCC, existem 4 funções para alocação dinâmica de memória. Essas são as 4 funções mais utilizadas: malloc, calloc, realloc e o free. No geral, na disciplina, nós vamos estar usando mais malloc e o free. Todas elas pertencem à biblioteca stdlib. Iremos nos concentrar nas funções malloc e free, pois são as mais utilizadas, como eu falei. Ok? Bom, vale ressaltar que a função malloc ela vai alocar uma quantidade de memória, que poderá sendo gradativamente utilizada. E nós também temos a função free, que vai ser responsável por liberar um determinado espaço de memória reservada. Então, vamos dizer que nós tenhamos 2 espaços, esse espaço de memória não está sendo mais utilizado no meu programa, ou não vou mais utilizá-lo, eu posso usar a função free para simplesmente removê-lo daqui e dar a possibilidade do sistema operacional ocupar esse espaço de memória com uma outra informação, ok? Bom, como é que funciona, então, a função malloc? A função malloc
ela devolve um ponteiro do tipo void. Desta forma, pode-se atribuir qualquer tipo de ponteiro. Portanto, precisamos fazer uma conversão, que é o chamado cast, para o tipo desejado, e também alocar um espaço compatível com o tipo de destino. A alocação para atender a essas necessidades deve ser feita da seguinte forma. Então, vamos lá imaginar o seguinte. Nós tenhamos aqui um ponteiro do tipo vetor, que vai receber int asterisco. Nós estamos fazendo aqui o cast para o tipo inteiro. Nosso vetor, então, ele vai ser um vetor do tipo inteiro. Nós, então, estamos executando aqui a função malloc, que ela vai estar alocando um bloco de memória, onde esse bloco, nesse caso, vai ser 100 vezes sizeof. Essa função sizeof ela vai obter o tamanho relacionado a esse tipo. Então, nós temos aqui, serão alocados 400 bytes no total, ou seja, 100 vezes 4, que seria o tamanho do inteiro. Ok? Bom, como eu falei, existem os dois tipos de função, malloc e free. A alocação dinâmica ela é muito útil, mas, ao mesmo tempo, ela pode se tornar algo, digamos, perigoso, e o programador ele tem que ser responsável pela utilização, pelo gerenciamento dessa memória. Então, por exemplo, se você está escrevendo um programa e simplesmente você só vai usando malloc, você tem que se lembrar que o seu programa ele está executando num computador. E esse computador pode não estar executando somente o seu programa. Se for um computador de um usuário, por exemplo, ele pode estar com um navegador aberto, ele pode estar com um player de música aberto, ele pode estar com um editor de texto aberto, ele vai estar com um monte de coisa aberta, que vai estar consumindo memória. Então, pode acontecer, em alguns casos, que o seu programa tente executar um malloc e, por algum motivo, não exista ou não tenha, naquele momento, na memória, espaço suficiente para alocar esse bloco de memória. Então, nesse caso, o programador ele tem que saber verificar isso. E um exemplo clássico de verificação é fazer isso. Se o vetor for igual a null, então não há memória suficiente para alocação. Ok? Então, quando você estiver usando a alocação dinâmica, você vai ter que ter esse cuidado de ter a certeza que o bloco de memória que você alocou ele é válido, ele existe, e também ter o cuidado de desalocar essa memória, ok? Porque, no caso, por exemplo, de um programa feito em C, mesmo após o final da execução daquele programa, se você não liberou memória, o computador ainda pode continuar com aquele bloco de memória na sua memória sendo ocupado. Então, você está consumindo memória desnecessária no computador. Bom, falando um pouquinho aqui sobre ponteiros, né? Um ponteiro é uma variável que representa a localização, em vez do valor, de um item de dado. Na memória do computador, todo item de dado armazenado ocupa uma ou mais células contíguas de memória. Suponha que V seja uma variável. O endereço da localização de V pode ser determinado pela seguinte expressão. Então, toda vez, no geral, quando vocês estiverem lendo um código que tiver o símbolo do E comercial V, possivelmente, naquele momento, o que está acontecendo tem uma variável que está recebendo o endereço de memória daquela variável. No geral, são atribuições de ponteiro. Bom, então a gente tem aí, esse símbolo é um operador unitário que avalia o endereço do seu operando. Podemos assinalar o endereço de V a outra variável. Nesse caso aqui, nós temos um ponteiro PV. Assim, PV recebe o endereço de memória de V. Então, ou seja, PV ele vai receber como conteúdo o endereço de V, onde no endereço de V existe um valor. Ok? Bom, pergunto dos senhores com esse código amostra. Qual será o valor de V? Não é a mesma questão da lista. Alguém?
Vou logo adiantar, tem uma questão parecida dessa na prova. Como? Opa! Interessante sua resposta. Me explica por quê. Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, esse tipo de questão é mais para exercitar o significado dos ponteiros. A gente tem algumas representações que são interessantes observar. Aqui nós já estamos familiarizados, né? A declaração de um inteiro, a atribuição do inteiro, declaração do vetor. Opa, surgiu esse asterisco aqui no PU. Essa variável, então, ela não é simplesmente uma variável inteiro. Ela é um ponteiro de inteiro. Então, a gente já sabe que essa variável aqui, ela possivelmente vai estar recebendo um endereço de memória. Pessoal, nesse programa não foi feito, mas é sempre importante dizer, como eu falei, no caso, quem programa com alocação de memória dinâmica ou trabalha com memória em programas é, no geral, em C, em específico, responsável por manejar ou gerenciar corretamente os endereços de memória. Então, o ideal, sempre que você declarar um ponteiro, é você inicializar aquele ponteiro, ok? Alguém sabe me dizer como é que eu posso inicializar um ponteiro? A gente pode, por exemplo, atribuir para ele o valor num, que, por padrão, lá no C, vai ser como se fosse um zero. Você está simplesmente inicializando aquela variável, ok? Então, bom, vamos lá para a regra aqui do que aconteceu. Então, bom, eu tenho esse ponteiro PU, onde PU vai receber o endereço de memória de U. Opa, mas o que tem no endereço de memória de U? O que tem lá no endereço de memória de U? É o valor 3. Em seguida, eu faço V, receber asterisco PU. Quando eu uso asterisco PU, eu estou buscando o conteúdo naquele endereço de memória. Então, nesse caso, PU tinha o endereço de U, e dentro do endereço de U tinha o valor 3. Então, V recebe 3. Logo, quando eu faço a impressão do valor 3. Ok, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos prosseguir, né? Bom, ponteiros podem aparecer em expressões de adição, por exemplo. Aqui nós temos dois tipos de adições que é importante ressaltar. No primeiro, pessoal, nós temos aqui que incrementa 1 no conteúdo de P1, igual a y receber x mais 1. Por que, professor? Y receber x mais 1? Porque aqui, nesse caso aqui, eu estou pegando o conteúdo de um endereço de memória. Agora, qual é o endereço de memória que P1 tem? Tem o endereço de memória de x. E o que tem no conteúdo de x? 10. Então, basicamente, isso aqui é como se fosse essa outra expressão. Contudo, tem uma prerrogativa. Se eu tiver essa forma de representação aqui embaixo, asterisco, parênteses P1 mais P1, fecha parênteses, isso aqui significa que eu estou incrementando uma posição na memória. Isso é muito útil quando eu estou trabalhando com vetores. Bom, nós temos aqui esse outro programa, que ele é bem interessante. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, percebam aqui que nós temos duas variáveis, certo? X e Y. Uma recebendo o valor 10, outra recebendo o valor 20. Faz aí, então, aqui na linha 16 a impressão. Em seguida, na linha 19, também na linha 20, eu chamo a função troca. A minha pergunta para os senhores é, o valor que será impresso na linha 20 é o mesmo valor que será impresso na linha 22? Alguma resposta? Enquanto os senhores pensam... Como?
Por quê? Porque ele chama a função, ele vai trocar, depois ele chama a função e de novo troca de novo. Então, o valor vai ser 10, respectivamente. 10, 20, depois 27. Interessante a resposta. Algo interessante a notar, que o nosso colega que ele observou, possivelmente, é que, por exemplo, na função troca, eu não retorno, eu não tenho um retorno de um respectivo valor. Por quê, pessoal? Porque, nesse caso, eu estou trabalhando aqui na função troca, diretamente, eu estou manipulando diretamente os endereços de memória. Então, eu estou trocando aqueles valores dentro daqueles endereços de memória. Então, quando eu faço essa troca aqui, e percebam que aqui passei os endereços de memória na função troca. Então, quando eu efetuo a troca aqui dentro, essa troca ela é espelhada no resto do nosso programa. Ok, pessoal? Dúvidas? Perfeito. Então, eu vou estar colocando amanhã esse slide no ambiente. Então, o que eu peço assim, fortemente dos senhores é peguem esses códigos, não deem Ctrl+C, Ctrl+V, digitem cada um deles, compilem, executem, vejam a saída, que é para ir estar confirmando aquilo que a gente está aprendendo, ok? Bom, uma outra coisa interessante quando a gente fala de ponteiros e vetores é com relação a ponteiros lá com alocação de memória, ou seja, nós temos aí uma mescla, ponteiros como vetores. No geral, nós estamos acostumados com esse tipo de vetores aqui. Nós declaramos o tamanho fixo dele, e então nós temos os respectivos elementos. Como a gente falou anteriormente, isso pode ser um problema, porque muitas vezes você pode não precisar de todos os elementos. Então, a alocação dinâmica é uma maneira mais otimizada de se utilizar esta memória. Bom, aqui a gente tem um outro programa, que ele é bem interessante para exemplificar esse fato de se utilizar ponteiros como vetor. Então, por exemplo, nós declaramos aqui um vetor, nós temos aqui esses 3 elementos, e então chamamos a função soma_vet. Então, eu passo o vet aqui, e em seguida, eu vou ter aqui uma função recebendo um vetor. Nesse caso, o nosso vetor que foi declarado aqui, nada mais e nada menos é do que uma sequência de endereços de memória. É por isso que aqui eu recebo ele como um vetor, ou como um ponteiro, desculpa. Que, nesse caso, com um ponteiro, eu tenho a capacidade de percorrer cada um desses endereços de memória que contém os valores no meu vetor. Então, por exemplo, essa aqui é uma forma de você percorrer o vetor. Eu tenho um int i, em seguida eu tenho um laço aqui, onde esse laço ele vai ser executado aqui até 0 igual a 2. Então, aqui eu tenho a operação para percorrer, ou seja, asterisco, v mais i, onde eu vou ter o endereço de memória base, e aqui o meu i vai ser o meu índice relacionado àqueles endereços de memória. Então, em seguida, aqui eu estou fazendo um incremento do próprio valor que está naquele índice com 2. Então, essa expressão aqui, ela equivale ao que a gente está acostumado a trabalhar com vetores. Perfeito? Então, dessa mesma forma, a gente também poderia estar trabalhando com alocação dinâmica de memória. Se vocês tiverem alguma dificuldade em fazer funções que recebem como entrada ponteiros, eu sugiro fortemente estar fazendo uma revisão sobre isso, porque nas próximas unidades da nossa aula, vocês vão ter que utilizar isso bastante, principalmente em árvores, onde árvore, vamos ter lá um tipo de variável chamado nó, onde nó sempre vai ser um ponteiro, ok? Bom, falando aí com relação à alocação dinâmica de memória, né? Então, basicamente, nós temos aí esse espaço aqui endereçável de 3.000, ele ainda está livre, esse rachuradozinho aqui significa que ele está livre. E então, com a alocação dinâmica de memória, olha que legal. Eu posso alocar um espaço para o nome Pedro. Então, seriam necessários 5 bytes para o nome e 1 byte para esse caractere aqui, que representa o null, ou o fim da nossa string. Então, no total, teríamos 6 bytes aqui que seriam utilizados, e esse restante aqui ainda continuaria livre. Então, ou seja, diferente de um vetor estático, eu não precisaria declarar um vetor com esse valor ali, com aquele tamanho de 3.000, e dá-lo como completamente alocado. Nesse caso aqui, nós temos espaço não utilizado, representado aqui pelo rachurado. Bom, então, basicamente, o que acontece é isso aqui. Endereços não necessariamente contíguos, só que a gente tem aqui. Alocador de memória do OS aloca blocos de memória que estão livres. Então, por isso que é interessante se utilizar ponteiros. Geralmente, nas representações, a gente vê os endereços de memória um ao lado do outro.
Contudo, isso no computador, muitas vezes pode não acontecer. Eles vão ter um determinado endereço de memória que vai estar em um outro lugar, não necessariamente um ao lado do outro. Então, nós temos aqui o alocador de memória, ele gerencia espaços ocupados e livres. Memória alocada, ela pode conter lixo. Temos que inicializar. Em C, liberamos a memória utilizando o free. Lembra que eu falei que é interessante, toda vez que a gente trabalha com ponteiros, inicializar o ponteiro? É justamente por isso. Porque um ponteiro, pessoal, como eu falei, ele é um tipo de variável que recebe um endereço de memória. Então, quando você declara um ponteiro, ele automaticamente, se você não inicializa ele recebe o endereço de memória. Contudo, aquele endereço de memória ele pode não ser um endereço de memória válido. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, que o endereço de memória para o qual um ponteiro que você acabou de criar pode estar apontando para a execução de um outro programa. Então, de repente, se você efetuar uma operação com aquele ponteiro de soma, lá, tipo vetores, ele pode assumir um valor 2, 3, que não é um valor válido para o seu programa. Logo, vai gerar um resultado incorreto. Bom, ok, pessoal? Vamos lá. Como toda vez eu pergunto, dúvidas? Pessoal dos polos também, se tiver alguma dúvida, por favor, avisar. No momento, estamos sem dúvidas. Então, bom, aqui, novamente, eu selecionei algumas questões lá da nossa lista de exercício. Qual foi, pessoal, quem já tentou fazer a questão que vocês tiveram maior dificuldade nessa segunda lista? Alguém já fez essa lista? Bom, eu vou acreditar, então, que todos tentaram fazer, mas estão na dúvida aqui de erguer as mãos, ok? Mas, bem... não, na prova não vai ser usado o computador. Vale dizer que boa parte das questões elas têm cunho teórico, contudo, na prova também vai ter questões que vocês terão que escrever o programa. Aí alguém pode dizer, professor, mas eu não sei escrever programa sem computador. Isso não é uma fala de alguém de informática ou de computação. Porque se você escreve um programa, você é capaz de escrever o algoritmo daquele programa. E para fazer algoritmo, a gente não precisa de computador. Tanto é que os mais antigos teóricos da computação geraram os mais importantes algoritmos do mundo sem ter computador, ok? Então, professor, mas, por exemplo, se cair lá a lista, fila, é um código gigante, eu vou ter que fazer tudo? Não, o professor não vai ser tão carrasco assim. Posso pedir, por exemplo, escreva a função para inserir um elemento em uma lista. Aí você vai lá e você vai fazer, dado o ponteiro vai receber a seguinte estrutura, e vai ter que alocar um vetor temporário, e assim sucessivamente você vai descrevendo a sua questão, ok? Professor, esqueci um ponto e vírgula, esqueci um asterisco aqui, o senhor vai descontar ponto? Não, desde que a lógica, a semântica, o significado da questão esteja correto. Então, vamos lá. No geral, mais dúvidas, vocês podem fazer as perguntas. Bom, pessoal, essa aqui é da lista, né? E essa aqui já está na prova de vocês. Mas, cuidado, tá? Na prova eu posso mudar um 5 ali, um 12, então leiam com atenção a questão. Não se detenham apenas em decorar a lista, mas saber o que está acontecendo em cada questão. Então, a pergunta é, no programa abaixo, as variáveis U1 e U2 são equivalentes? Ou seja, elas possuem o mesmo valor? Sim? Como? Você escreveu o programinha aí, codificou e executou, né? E deu igual. Tá, vamos lá. Mais alguém? Os outros colegas confiam na palavra ali? Confia. Mas tem um aqui que ainda está em dúvida. Eu estou olhando, ele está olhando para o código, não está acreditando muito. Bom, vamos ver a resposta. Bom, se alguém ficou entre não e talvez, a resposta é sim, pessoal. O valor é igual.
E aí, professor, como é que eu sei disso? Novamente, não tem mágica, né? Temos que analisar o código linha a linha. Então, basicamente, o que nós temos duas variáveis inteiras, nós temos aqui uma terceira variável inteira, onde tem v recebendo 3. Então, nós temos um ponteiro. O grande mistério desse programa todo está justamente na utilização desses ponteiros. Então, por exemplo, aqui, eu tenho simplesmente que u vai receber 2 vezes v. Opa, mas quem é v? V é uma variável inteira, que é 3. Então, 3 mais 5, 8. 8 vezes 2, 16. Então, U1, a gente já sabe que tem um valor de 16. Em seguida, nós temos PV, que recebe o endereço de memória de V. Opa, ele recebe o endereço de memória de V. Quem é V? V está aqui. O que tem no endereço de memória de V? O valor 3. Então, em seguida, na próxima linha, nós temos U2 recebe 2 vezes asterisco PV mais 5. Opa, então, se tem um asterisco aqui, ele está pegando o valor do endereço de memória que esse ponteiro contém. Qual é o valor que está contido em PV? É o valor que está em V. Quem é V? 3. Então, 3 mais 5, 8. 8 vezes 2, também 16. Logo, o programa possui, sim, as variáveis equivalentes. Bom, em seguida, aí nós temos um programa um pouquinho mais complexo, né? A questão não está inteira aqui, tirei apenas uns fragmentos, mas é a mesma questão, que contém a seguinte afirmação. Implemente uma função que receba como parâmetros uma cadeia de caracteres S e um caractere C, e retorne o índice da última ocorrência do caractere C em S. Bom, essa questão ela podia ser feita de várias formas. Você poderia utilizar ponteiros, você poderia utilizar simplesmente vetores. Basicamente, o que essa questão quer saber é o seguinte, dado um vetor, porque a gente sabe que uma cadeia de caracteres é uma string, ou seja, logo, se é uma cadeia, são vários caracteres, logo nós temos aí um vetor de caracteres. Então, S é um vetor de caracteres, e a gente quer saber a última ocorrência de um determinado caractere nessa cadeia de caracteres. Então, imagine o seguinte, por exemplo, se forem passados para essa função a cadeia Roraima e o caractere a função deve retornar 6. Então, a gente vai analisar aqui qual foi a última ocorrência que ocorreu aqui o caractere A. Ok? Vale dizer que em um vetor o índice começa em 0, então é 0 até n-1. Vamos ver a resposta. Bom, aqui nós temos a resposta. Basicamente, nós temos aqui as duas inclusões de bibliotecas, o stdio.h, e nós temos uma biblioteca que a gente pode estar usando aí, que é a string.h, que vai nos dar algumas funções para manipular cadeias de caracteres. Então, bom, nós criamos aqui uma função aqui chamada última ocorrência, que recebe o quê? Recebe um ponteiro de caracteres, então, ou seja, a nossa cadeia de caracteres vai ser dada aqui, nesse char asterisco S, e nós vamos ter aqui o caractere C. Em seguida, aqui nós, então, declaramos esse int i, que vai servir como nosso contador para percorrer essa cadeia de caracteres. Em seguida, nós declaramos essa variável n aqui, que vai receber, por meio da utilização dessa função strlen, o tamanho dessa cadeia de caracteres. Em seguida, nós temos aqui um for que vai percorrer esta cadeia de caracteres. Vale ressaltar que aqui nós estamos percorrendo do último até o primeiro, e então a gente verifica se algum desses caracteres possui a ocorrência do caractere que estamos buscando. Se sim, ele para a execução desse laço, do for, e então retorna i, onde i é o índice do nosso vetor. E, com isso, nós temos a posição do caractere desejado. E, em seguida, aqui, para finalizar, o que nós temos é a função me, onde simplesmente nós declaramos as nossas variáveis, utilizamos a função scanf para receber o caractere como entrada, e então nós temos a chamada da função última ocorrência com os devidos parâmetros, para, então, obter o resultado da função. Ok, pessoal? Dúvidas? Não. Ok? Mas, claro, geralmente as questões que vão cair na prova não vai ter a necessidade de vocês saberem todas as funções de todo, não, todas as bibliotecas. O que geralmente vai cair na prova vai ser a questão de lógica mesmo, como, por exemplo, verificar um número em um vetor, como remover um elemento de uma lista, esse tipo de coisa, como alocar memória para uma determinada quantidade de valores, esse tipo de coisa, que você, sabendo os conceitos, você sabe escrever o código. Ok? Bom, pessoal,
E, bom, a gente está finalizando a nossa aula, então, nesse momento, eu vou abrir aqui a perguntas, discussões, se alguém tiver alguma sugestão que a gente possa estar incrementando, possa estar trabalhando aí nas próximas semanas. E, como eu falei, vou avisar mais uma vez, peço aos senhores que todo aquele material que está sendo colocado no ambiente, para que os senhores estejam explorando lá. Muitas vezes, um link, como, por exemplo, eu acho que na primeira semana eu coloquei um link lá para algoritmos em C. Aquele link, Algoritmos em C, ele possui vários outros links, que são várias aulas, sobre basicamente todas as estruturas que tem lá em C. Então, você vai aprender, se você não sabe, imprimir em C, se você não sabe receber um valor, tudo isso lá está detalhadamente. Tá? Porque, como a nossa disciplina tem várias outras coisas para abordar, não tem como eu parar um momento e vamos reaprender C novamente, porque senão isso aí acaba gerando um atraso na disciplina. Mas, com relação às dúvidas, que a gente puder ajudar, os tutores também estão aí para lhes auxiliar. Então, pessoal, dúvidas? Ficou alguma coisa sobre isso? Opa! Bom, recebendo informações aqui que esse tipo de resposta já foi dada, mas, bom, só para recapitular, se for com relação a essa videoaula no momento, sim, vai ter como vocês terem acesso para poder ver de novo, gerar alguma dúvida, algo do tipo. Pessoal, mais alguma dúvida? Opa, temos uma dúvida aqui. Vamos por parte. Como executar uma tabela, né? Tá. Bom, vamos lá. No caso, quando você está falando de tabela, você está falando de vetores, certo? Vetores, por padrão, dá para a gente fazer associação vetores e matrizes, certo? Matrizes possuem linhas e colunas. Se for um vetor, ou seja, uma matriz que só possui uma linha e n colunas, para você imprimir este vetor, você vai simplesmente percorrer cada uma dessas colunas. Agora, se você tiver uma matriz que possui mais de uma linha e mais de uma coluna, nada mais, nada menos que você vai fazer você vai criar dois fors, ou seja, dois laços, onde, por exemplo, a gente pode ter I como linha, J como coluna, e então você vai percorrer cada uma dessas linhas para cada uma das suas respectivas colunas. Ok? Mais dúvidas, pessoal? Bom, pessoal dos polos, se tiverem alguma dúvida, vamos dar mais um minutinho para algumas dúvidas. Pessoal, como eu falei aqui durante a aula, tá? Estudem bem a lista aí, leiam as questões que estão lá, façam os programas, porque quem já pagou alguma disciplina comigo sabe que questão da lista, 99,9% de chance de virar questão da prova. Opa, como? A previsão da primeira avaliação, ela já está lá no calendário lá do ambiente, mas deixa eu só dar uma conferida aqui no meu, que eu já posso lhe dizer. A primeira avaliação, a primeira chamada da prova, ela está prevista agora para o dia 23/5. Como? Isso, segunda-feira que vem. Que basicamente o que vai cair na prova são essas 3 primeiras semanas, tá? Não. Bom, pessoal, acredito que se o pessoal do Polo não tiver mais nenhuma dúvida, presentes mais alguma dúvida? Bom, também está lá no site da disciplina, mas basicamente não tem nenhuma fórmula assim, digamos, complicada, é a soma das atividades mais a soma da prova. Sendo que a soma das atividades tem um peso e a prova, claro, tem um pezinho um pouco maior, né? Mas basicamente é a soma de tudo. Então, são as semanas mais as 2 provas. E 3. Vale até dizer que a prova já foi até enviada, então possivelmente ela já está sendo impressa e tudo.
A próxima prova vão ser 4 conteúdos. Pois é, com relação à prova, eu vou tentar verificar com a coordenação e tudo, mas no geral... Mas é como eu falei para vocês, façam, se esforcem na lista. Se esforcem na lista, ok? Não, mas é como... Eu entendo, mas nós estamos aqui para tentar ajudar vocês. O que eu posso lhes dizer é isso. Se dediquem à lista. A lista vai ser a grande ajuda de vocês, ok? Bom, pessoal, qualquer coisa, dúvida mais, vou estar por aqui mais um tempinho. Mas, pessoal, por hoje é só. Obrigado aos presentes, obrigado ao pessoal que está nos polos, nos ouvindo. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.